Senhor presidente, colegas deputados, ainda na temática da discussão de salários, e aí nós todos, a casa, na verdade, se posicionou com relação a esse projeto, deputado Paulo Schiuffi, e a compreensão que todos nós temos da justeza da reivindicação da criação do piso salarial dos farmacêuticos aqui no nosso estado, exemplo de outras categorias, a discussão de competência, o dos advogados que foi aprovado por essa casa, enviado pelo Executivo, e a falta de disposição do Executivo de fazer o mesmo com os farmacêuticos nessa situação em que esperava-se desse segmento a mesma postura do governo com relação aos advogados, o que infelizmente não aconteceu. Mas o que, infelizmente, deputado Herculano, não acontece também com relação aos servidores públicos do Estado. Eu fico incomodado com isso. Eu sou servidor público do Estado, conheço a relação laboral que os servidores, de uma maneira geral, historicamente, sempre tiveram com o Executivo. E não posso deixar de expressar minha indignação, em todas as oportunidades que tenho, de ver o desenrolar dessa negociação salarial última, tentada pelos servidores do Executivo, e não conseguida, né, porque não se pode dizer que uma negociação em que você tem categorias que têm 3 anos de acúmulo de perdas salariais, quando o Executivo acena com 2,94%, não repõe nem 20% de todas essas perdas que foram acumuladas ao longo de todo esse tempo. Aliás, nem 10% de todas as perdas que foram acumuladas ao longo de todo esse tempo. E aí é muito triste, porque depois de todo o movimento que os servidores fizeram aqui nessa casa, depois de todas as reuniões que foram feitas, depois de ter sido criada uma comissão aqui na Assembleia Legislativa que foi acompanhar essa negociação dos servidores junto ao Executivo para que se tivesse êxito e se pudesse minimamente sensibilizar o governo para que pudesse ser feita a reposição das perdas salariais. O êxito não foi alcançado. Não foi alcançado e, é claro, isso na proposta de 2,94 a partir do mês de outubro. E o próprio governo, vários deputados falaram aqui na tribuna, o próprio governo usou esse argumento com os servidores, de que apenas o Mato Grosso do Sul estava fazendo essa proposta de 2,94 para os servidores. Embora fosse menor do que as perdas salariais, embora fosse a partir de outubro, apenas o Mato Grosso do Sul estava fazendo essa proposta. É exemplo de outras oportunidades em que o governo do Estado também disse por várias vezes que o quadro econômico e de crise no país é muito ruim e que todos os estados estavam, na verdade, há quase 2, 3 anos sem dar reposição salarial, que todo mundo estava passando por crise. E eu tive a oportunidade aqui, em uma das minhas manifestações, dizer que defendia, sim, a reposição salarial. Aliás, eu defendo uma política de reajuste salarial, de valorização do servidor. Mas, em função de tudo que foi colocado, os próprios servidores discutiam a possibilidade de, pelo menos, haver a reposição das perdas, coisa que não há. Coisas que há 3 anos, praticamente, para algumas categorias, para a maioria das categorias do Estado, não existe, e que agora também não existiu, porque 2,94 não repõe as perdas do ano, principalmente a partir de outubro. Então, não era verdadeiro aquele argumento de que tinha, a partir usado, que o governo usava, de que todos os estados tinham dificuldade, que ninguém estava dando reposição. Ontem aqui, já numa matéria feita pelo site do jornal Mídia Max, que estampou aqui que, além de Mato Grosso do Sul, Ceará, Alagoas e Acre deram reajuste aos servidores em 2017. Quer dizer, então não é só o Mato Grosso do Sul. Esse argumento que o governo usava, né, caiu por terra. Eu já tinha procurado, junto com a minha assessoria, fazer esse levantamento. Já tinha procurado, junto com a minha assessoria, fazer esse levantamento. Em São Paulo, por exemplo,
o piso dos trabalhadores do Estado foi reajustado de 7,62 a partir de abril desse ano. E no Paraná, o novo piso salarial agora a partir de abril de 2017, além do Ceará, Alagoas e Acre. Então, o que eu acho é que nós, que defendemos uma política salarial justa para o servidor, e essa é a defesa que eu faço, e sei que eu tenho a grande parte dos deputados aqui que fazem também, de uma forma responsável, levando em consideração as dificuldades, a crise econômica pela qual passa o país, que o Estado também é afetado, sem nenhuma hipocrisia, mas com certeza absoluta, nós queremos ter como parâmetro os estados que pagam reajuste. Eu não quero comparar o Mato Grosso do Sul com os estados que passam por crise. Os estados passam pela crise, os estados não estão pagando reajuste, tem estados que estão com salário atrasado, tem estado que está com 2, 3 meses sem pagar salário para o servidor. Eu estou aqui fazendo um debate e eu quero comparar o Mato Grosso do Sul com aquilo que há de melhor, não com aquilo que há de pior. Eu quero comparar o Mato Grosso do Sul com os estados que pagam reajuste. Eu quero comparar o Mato Grosso do Sul com os estados que pagam em dia. Eu quero comparar o Mato Grosso do Sul com os estados que têm uma política de valorização do servidor público. É essa comparação que eu quero fazer. Eu não quero aqui ouvir o argumento de que, olha, porque tem estado que faz 2, 3 meses que não paga salário, então o Mato Grosso do Sul também não vai pagar salário. Nós vamos nos equiparar, nós vamos nos igualar àquilo que há de pior e não àquilo que há de melhor. Ora, não é essa a política que eu defendo. Não é essa a política que eu tenho certeza que a maioria dos deputados defendem. Não é essa a política que nós queremos para os servidores públicos do nosso Estado. E aqui eu vou fazer mais uma correção, que não é para os servidores públicos do Estado de uma maneira generalizada, é para os servidores do Executivo, o que é pior, porque aqui na casa, por exemplo, os servidores públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul tiveram reajuste, tiveram reposição de perdas. Os servidores públicos do Tribunal de Contas tiveram reposição de perdas. Os servidores públicos do Tribunal de Justiça tiveram reposição de perdas. E o Executivo, que é o responsável por arrecadar, repassar o 12º e distribuir os recursos para que o Estado como um todo funcione. O Executivo não tem uma política de valorizar os seus próprios servidores. Aqui repassa porque é obrigado, para os outros poderes porque é obrigado constitucionalmente e não tem como. Mas também é obrigado constitucionalmente e não tem como, e teria que cumprir sua obrigação constitucional de fazer no mínimo a reposição de perda dos trabalhadores do Executivo. Então, é uma exclusão, é um tratamento diferenciado para os servidores do Executivo. É um tratamento que discrimina. Eu trato o do Tribunal de Contas assim, do Tribunal de Justiça assim, do Ministério Público assim, da Assembleia Legislativa assim, mas quando chega no Executivo, é essa maneira que trata. E não tem como não falar isso. E não tem como não tocar nisso. O argumento da crise, o argumento de que o Estado tem dificuldades, é o argumento que é usado a todo momento. Nós sabemos dessas dificuldades já. Nós sabemos dessas dificuldades. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil, o que acontece no nosso Estado. Nós sabemos de dificuldade, mas governo é para governar. Governo é para arrumar alternativa. Governo é para buscar saída das crises. Quantos governos em vários momentos passaram por aqui, aprovaram reforma administrativa para poder, no mínimo, repor o salário dos seus servidores? Nós aprovamos reforma administrativa aqui do governo do Estado, e o que aconteceu com a economia da reforma administrativa? Para onde foram esses recursos? Para onde foram os recursos do pacote de impostos que essa casa aprovou aqui no início de 2015? Para onde foram os recursos economizados com a renegociação e o alongamento da dívida feito pelo governo do Estado? Para onde os recursos que mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais dos depósitos judiciais? Tudo isso foi nesse governo. E é exatamente nesse governo que não tem reposição de salário, deputado Cabalmi. Reposição de salário. Ninguém fala em reajuste. Então, na hora do sacrifício, a corda tem que estourar aonde? Arrebentar aonde? No colo do servidor público. É, no colo do servidor público. Né? Porque o servidor é isso, porque o servidor é aquilo. O governo não fez a reforma, o governo não entrou com o intuito de fazer o enxugamento na máquina.
o custeio do Estado aumentou. O custeio do Estado aumentou, sem contar de outras situações que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Então, me parece que é uma situação um pouco fora de controle. Me parece que é uma nau sem rumo. E esse é o problema. Esse é o problema, porque isso gera uma situação de instabilidade, não só para os servidores, mas como para todos os cidadãos que moram nesse Estado, que são afetados direta e indiretamente por uma falta de uma política salarial para os servidores, por uma falta de uma política segura, que possa fazer com que os servidores possam programar, possam se planejar para o próximo ano. Agora, é impossível, para terminar, senhor presidente, é impossível fazer qualquer tipo de planejamento, você sabendo que você vai ter perda do poder aquisitivo do teu salário. Só se for planejar para daqui uns dias passar fome, planejar para não ter dinheiro para pagar aluguel, planejar para não ter dinheiro para fazer frente às despesas que qualquer família tem, e que o servidor do executivo, ele conta, no mínimo, com a reposição salarial, porque senão ele tem que tirar a qualidade do alimento que ele coloca na mesa, porque senão ele tem que diminuir os gastos que ele tem com saúde, com educação, com segurança, com tudo, que são gastos usuais, e que com certeza empobrecem a qualidade de vida e comprometem a qualidade de vida da sua família, sua e da sua família, e isso é ruim para a sociedade como um todo, que isso é empobrecimento da população, isso é empobrecimento da nossa sociedade, principalmente num setor importante, que faz o Estado girar, que são os servidores públicos do Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, quero terminar aqui então, mais uma vez, o deputado foi fazer crítica, não, o deputado mais uma vez veio cobrar, uma posição que eu tenho cobrado aqui, junto com outros deputados, direto, e que nesse final, nesse fechamento, com esse aceno de 2,94, deixa muito, mas muito a desejar mesmo. E vou dizer mais uma coisa, os servidores hoje não têm a segurança que mesmo esses 2,94 têm condição de ser cumprido a partir de outubro desse ano. Essa é a insegurança, o servidor não tem essa segurança se realmente isso vai ser cumprido, ou se isso, na verdade, foi uma estratégia do governo de jogar para frente uma discussão que não tem condição de resolver agora. O que é muito triste para o nosso Estado, senhor presidente. Lamentável, faço aqui o registro mais uma vez. Muito obrigado.